Graça e paz, irmãos. Para nós é um motivo de grande alegria podermos estar reunidos novamente, não é verdade? E talvez você me pergunte, mas vocês estão reunidos em torno de que nome? E eu vou responder para vocês: nós estamos reunidos em torno do nome que é sobre todo o nome. Aquele nome que nos resgatou do pecado, que nos resgatou do império das trevas, que nos salvou, que nos justificou, que nos limpou, que nos curou, e aquele nome que continua trabalhando nas nossas vidas. É sobre esse nome que nós nos reunimos nessa noite. E esse nome é totalmente suficiente. Talvez, se nós quisermos botar outro nome, além do nome do nosso Senhor Jesus, nós vamos estar cometendo grandes equívocos. Por isso, nós precisamos ficar com o nome do nosso Senhor Jesus. Por isso ele mesmo disse: aquele que guardar o meu nome, eu vos guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Amém? Então nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse nome tão maravilhoso do teu Filho. Nós estamos com confiança aqui, porque não dependemos de carne nem sangue, Senhor, mas dependemos do Teu Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, o nosso ajudador, Senhor. Ele que convence o homem do pecado, do juízo, Senhor. Ele que purifica os nossos pecados. Te pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa ir preparando os nossos corações. Que todo espírito maligno de distração, de contenda, Senhor, que possa vir atrapalhar, querer atrapalhar a Tua palavra, que saia do nosso meio no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os nossos corações possam ser uma terra fértil, Senhor, para que a Tua palavra seja implantada, para que vamos crescendo na graça e no conhecimento que há no nosso Senhor Jesus Cristo, para que vamos frutificando, para que vamos sendo boas árvores, para que o nosso fruto, Senhor, seja digno de arrependimento, Senhor. Por isso nós te pedimos, fica conosco, porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Nos ajuda nessa noite. Em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 24. Livro de Mateus, capítulo 24. Verso 11 e 12. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, de quase todos. Aquele que, porém, preservar até o fim, este será salvo. Amém? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amém? Meu assunto hoje é o aumento da iniquidade e o esfriamento espiritual. Nós sabemos que no capítulo 24, o Senhor Jesus foi interrogado pelos discípulos dos fins dos tempos, né? Então eu queria pelo menos que nós nos identificássemos em qual período desse nós estamos. E no meu ponto de vista, nós estamos nesse período aqui, do verso 11 e do verso 12. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E pelo aumento, pelo multiplicar da iniquidade, o amor de muito se esfriaria. Irmãos, nós precisamos entender bem o significado da palavra iniquidade. A palavra iniquidade, mais ou menos,
só para nós ter um pano de fundo, para nós hoje, é tornar o errado incerto, ou tornar o pecado normal, ou tornar o pecado normal. Você vê hoje que a iniquidade vem se multiplicando de várias maneiras. Satanás, ele percebe que precisa nos enganar. E por causa que o amor de muitos está se esfriando, a iniquidade está aumentando. Isso vira um ciclo vicioso. Nós temos o costume, irmãos, de querer tornar o nosso pecado normal. Isso é o mal do nosso tempo. É isso que o mundo quer. É isso que a religião quer. Mas não é isso que o nosso Senhor Jesus deseja. O nosso pecado não pode se tornar normal aos nossos olhos. Talvez se nós enxergássemos um pouco para trás, olhássemos para trás, nós vamos ver a degradação do mundo como está crescendo. E não somente a do mundo, mas também a da igreja. O irmão Watmani falava que se um irmão não consegue ver a degradação do mundo e da igreja, esse irmão já caiu em degradação. Se um irmão não consegue ver como o mundo tem se afastado do Senhor e das suas verdades, e também a sua igreja, esse irmão já caiu nesse erro. O erro de tornar os nossos pecados normal. Isso na nossa era está muito forte. Você vê que hoje muitos irmãos, muitos teólogos hoje, estão apoiando a ideologia de gênero. Muitos pastores estão casando homens e mulheres do mesmo sexo. Estão tentando provar isso pela Bíblia, que esse tipo de comportamento é uma verdade. Ou seja, eles estão tornando o pecado normal. Isso é a iniquidade. E por causa do aumento dessa iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E veja que Jesus continua dizendo que haverá muitos falsos mestres. Levantar-se-ão muitos falsos mestres e enganarão a muitos. Irmãos, isso é um problema muito grande do nosso século. Porque às vezes nós podemos estar enganados e pensando estarmos certos. Porque isso é uma artimanha do diabo. Deixar você enganado e você pensar que está certo. Porque muitas vezes nós podemos estar descobrindo verdades bíblicas. Estar crescendo na palavra de Deus e continuar sendo enganado. Porque se a palavra de Deus não faz nós parar de pecar, ela não está sendo apta. Então nós estamos usando a palavra de Deus, mas não deixando a palavra de Deus nos usar. Nós precisamos deixar a palavra de Deus nos usar, não usar a palavra de Deus. E por causa de muitos falsos mestres que têm usado a palavra de Deus a seu bel prazer, o amor de muitos está se esfriando. A iniquidade vai aumentando. No capítulo 7 de Mateus, podemos abrir também. Capítulo 7, verso 23. O Senhor vai falar um pouco dos falsos mestres, vai falar da árvore que dá bom fruto, e nós vamos conhecer a árvore pelo seu fruto, porque não pode uma árvore boa dar fruto mau, como também não pode uma árvore má dar bom fruto. E aqui no capítulo 7, verso 21, ele começa dizendo assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus.
Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E o Senhor Jesus responde: então lhes direi explicitamente ou abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. Você vê, irmãos, agora o mistério da iniquidade. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome, expelimos demônios, profetizamos, em teu nome fizemos sinais, milagres, maravilhas. E o Senhor diz assim, explicitamente: apartai de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. O que é a iniquidade? Tornar o pecado normal, ou tornar o errado certo. Isso é praticar a iniquidade. É trazer práticas erradas para dentro da igreja do Senhor. Isso é praticar a iniquidade. A iniquidade, a falsidade e a hipocrisia, elas andam juntos. Assim como o amor, a bondade, a benignidade também andam juntos. A iniquidade, a falsidade e a hipocrisia também. Então, muitos de nós, verdadeiramente, grande parte da igreja do Senhor tem praticado a iniquidade. Porque nós queremos dar desculpa para o Senhor dos nossos pecados. Há muitos pecados dos crentes, grotescos. Eu podia falar aqui dos pecados dos falsos mestres, que introduzem doutrinas destruidoras, que o seu Deus é o seu próprio ventre, que pregam a doutrina da prosperidade, que pregam que você precisa ser rico, próspero. Mas isso está muito já batido. Agora nós precisamos tocar nas nossas iniquidades. Será que nós estamos sendo verdadeiros para com Deus? Ou nós estamos querendo trazer o nosso pecado como normal para o Senhor? Irmão, cada um julga a si mesmo. Será que nós estamos dando desculpa para os nossos pecados? Será que nós estamos querendo que seja normal o nosso pecado? Isso é o mistério da iniquidade que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Porque o mistério da iniquidade já opera. Existem alguns mistérios, irmãos, na Bíblia. Existe o mistério de Deus, que é Cristo, o mistério de Cristo, que é a igreja, mas também tem o mistério do iníquo, que é o homem da perdição, aquele que se opõe a tudo que se chama santo, aquele que se opõe a Cristo. Esse é o iníquo, e o seu ministério é a iniquidade. E o homem, assim como os cristãos, também estão se adequando ao ministério da iniquidade. E digo porque há um ministério da iniquidade. Há um mistério e há um ministério. Ou alguns exercem um propósito dentro da iniquidade. Aqueles que pregam coisas que estão fora da palavra de Deus, esses são ministros da iniquidade. Você pode ver? Você pode ser, e eu posso ser, o ministro do diabo. O que vai me diferir de um ministro de Deus, de um ministro do diabo, é o que eu ministro para os irmãos. Se o que eu prego tem a maior aparência de boa obra, alegra os irmãos saem contentes daqui. Canta aquela música: hoje o meu milagre vai chegar, eu vou crer, não vou duvidar. E todo mundo chora com as mãos levantadas. Mas mantém os irmãos numa hipnose cristã. Os irmãos ficam a vida toda em direção desse milagre e esquecem o supremo propósito de Deus,
que é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Cristo precisa crescer dentro de você. Esse é o único milagre que você precisa. Esse milagre já chegou em você. Quando você aceitou o Senhor Jesus, Ele entrou dentro de você através do Espírito Santo. E hoje você se tornou um templo do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele habita quando nós estamos reunidos. Por isso nós somos a igreja. Por isso que nós precisamos entender bem por que nos reunimos assim. Nós começamos um estudo com as mulheres, né? Naquele livro do irmão Stephen, que é Por que nos reunimos assim. E o Senhor tem abrido muito o nosso entendimento a respeito disso. E você também precisa entender por que nós nos reunimos assim. Não é por causa de nós, mas é por causa de Deus. As mulheres lembram o que Deus tem? Ai. Vão reprovar. Deus tem um desejo. Fazer Cristo crescer em nós. Esse é o desejo de Deus. É por causa do desejo de Deus, nem é por causa do seu desejo, irmão. Nós nos reunimos para matar um desejo de Deus. Ele anseia que Cristo seja formado em nós. Mas, quando esse mistério da iniquidade cresce, nós vamos se afastando de Deus. Nós podemos dizer, irmãos, que as nuvens negras estão se aproximando de nós. Ninguém pode contemplar a presente condição moral da humanidade e também da igreja e dizer que está tudo normal. Ninguém pode olhar para trás e ver como a igreja era e como a igreja está hoje e dizer que não está tudo certo. Porque quem acha isso já caiu no erro. Porque cada dia mais a iniquidade cresce no mundo e entre os cristãos. É muito sério isso, não é? Porque nós damos desculpas para muitas coisas. E há pecados cristãos, né? Vamos supor, você deixar de reunir é um pecado. E você vai dar muitas desculpas. Porque, infelizmente, a iniquidade tem crescido dentro de você. E você tem preferido as coisas mundanas e não a Cristo. E é muito difícil nós chegarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, me ajuda. Porque isso tem crescido dentro de mim. E você vê, irmãos, a maior dificuldade de todos os tempos de reunir os irmãos é a nossa hoje. Por quê? Porque o mistério da iniquidade tem crescido não só no mundo, mas também tem crescido dentro da igreja. E nós precisamos nos policiar, irmãos. Você vê também que no meio secular, você nunca viu o mundo da maneira que ele está. Você vê que o uso de drogas, de entorpecentes, cresceu de uma certa maneira. Que se você pensar em 10 pessoas, muitos usam drogas dessas 10. E antigamente, quando nós éramos pequenos, pelo menos eu, quando você via uma pessoa fumando maconha, você ficava assustado, meu Deus, lá vai um maconheiro. Hoje não. Hoje as grandes autoridades, até mesmo alguns evangélicos, que se dizem cristãos, mas não são, eles são a favor do uso ilegal da maconha. Por quê, irmãos? Porque o diabo, esse é o mistério, marque isso, da iniquidade. Ele quer transformar algo errado em certo. E quando esse mistério vai crescendo, nós vamos abrindo a porta para a entrada do anticristo no mundo. Quando esse mistério vai crescendo na igreja, irmãos, nós vamos esfriando. Por isso, o Senhor Jesus disse, por causa do aumentar da iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos esfriaria. Muitos têm esfriado na fé
porque não tem se policiado e a iniquidade tem crescido dentro do seu coração. E junto com a iniquidade vem a hipocrisia, a falsidade. Você lembra do fermento dos fariseus? O que é? A hipocrisia, irmão. A pessoa está caída num pecado grotesco, mas reúne, parece um santo. Isso é hipocrisia. E você vê como o Senhor Jesus naquela época tratava esses que faziam isso. Jesus não admitia a hipocrisia, irmãos, porque ele, sendo Deus, sabendo de todas as coisas, ele não vê como homem. Quando o Senhor nos olha, ele vê o nosso interior. Nós queremos disfarçar, mas para o Senhor nada está escondido, tudo está perante ele. Por isso, quando os fariseus chegavam perto dele, ele: raça de víboras, sepulcros caiados, vocês têm a aparência que vivem, mas estão mortos. Vocês são como os sepulcros, bonito por fora, mas por dentro vocês estão podres. Era assim que o Senhor tratava os religiosos daquela época. Por isso aqui no capítulo 7, verso 23, ele diz muito, 21, 22 e 23, muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. São irmãos que acham que estão fazendo a obra de Deus, porque eles estão chamando o Senhor Jesus de Senhor. Logo, eles reconhecem o senhorio de Cristo. Porém, reconhecer o senhorio de Cristo não quer dizer obedecer o senhorio de Cristo. Você nunca viu uma humanidade tão desregrada. Você nunca viu uma igreja tão desobediente. Você nunca viu, irmãos tão insujeitos. Irmãos que não se submetem a nada nem a ninguém. Isso é o multiplicar da iniquidade nos nossos corações. Isso são as trevas, são as nuvens negras que se aproximam do mundo e está refletindo na igreja. Precisamos, irmãos, rever isso. O Espírito Santo hoje quer nos levar a um arrependimento de coração, para nós revermos as nossas obras. Se realmente nós não estamos invertendo os valores nas nossas vidas. Nós olhamos e está explicitamente o trabalhar do diabo no mundo. Você vê a quantidade de violência. Nunca se viu tanta violência. Pessoas que não têm mais o amor à vida. O diabo inverteu os valores. Hoje, se você dá um tapa num cachorro, você vai preso. Se você dá um tapa num ser humano, pode ir embora. O diabo está invertendo tudo, irmãos, e nós não conseguimos enxergar. As pessoas, elas correm para salvar um cachorro, mas elas passam por 30, 20 mendigos e não oferecem 50 centavos. Mas elas pegam um cachorro na rua, gastam 100, 200, 300, às vezes 500, para fazer uma cirurgia, ou porque ele estava doente, mas não tem coragem, irmão, de dar um pedaço de pão para um ser humano, que é a sua imagem e sua semelhança, irmão. Isso é iniquidade. Isso é inversão de valores. Isso é o que o Senhor Jesus falou aqui: apartai de mim, vós que pratiqueis a iniquidade. E muitos chegam diante do Senhor, né? Diante do tribunal de Cristo: Senhor, Senhor, em teu nome, feliz, né? Expulsamos demônios, fizemos maravilhas, prodígios, profetizamos. E o Senhor olha para eles e diz: eu nunca estive com vocês nessa mentira, porque vocês usaram o meu nome, mas vocês não deixaram eu usar vocês. Usaram o nome do Senhor, e o Senhor Jesus aqui diz: não vos aprovo, ou nunca estive com vocês nisso aí, porque o Senhor Jesus não participa de iniquidade, e estes praticaram a iniquidade. Eles pegaram uma mentira e queriam transformar em verdade. Porque o Senhor Jesus, ele não tem esse termo, irmão. Muitos hoje dizem: não importa o jeito,
Mas se você fazer a obra do Senhor, está certo. Não, com Deus não funciona assim. Com o Senhor tem que ser do jeito certo. Tem que ser sem mentira, sem hipocrisia. Com o Senhor tem que ser da maneira correta. O Senhor não usa o errado para produzir o certo. Isso é iniquidade. É isso que o diabo tem colocado nas nossas mentes. E nós não conseguimos fugir disso, porque isso está inculcado dentro dos nossos corações. Esse esfriamento espiritual. Né? E não digo isso como os irmãos pentecostais, né? É porque não tem barulho, o irmão está dizendo que o negócio está frio. Não, irmão. Até esse barulho trouxe um esfriamento espiritual. Porque irmãos praticam muitas coisas que não estão na palavra de Deus. E isso também é iniquidade. Quando você pratica algo que Deus falou para não fazer, o que você está fazendo? Quê? É duro, né, irmãos? Mas eu quero citar só um para não me alongar. Em Coríntios capítulo 14, Paulo, quando está doutrinando a igreja, ele diz, né, sobre o dom de línguas. Se alguém falar em língua, fale 1 ou 2. Se estiver intérprete. Se não estiver intérprete, é pior ainda, irmão. Mas mais pertinho do original, Paulo diz assim: se não tiver intérprete, cale a boca. Mas é lindo, né, irmão, nós se levantarmos e ficamos todos, né? Vamos falar meia hora em línguas aqui, blá, 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 e fica aquele blá, 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 blá. Mas isso está na palavra de Deus, irmãos? Pelo contrário, Paulo, quando estava doutrinando a igreja, porque havia muito barulho na igreja, e ele continua dizendo, porque, irmãos, pensem comigo, vou falar nas minhas palavras, parafraseando, se nós falarmos uma palavra entendível, ela não valerá muito mais do que 1000 palavras que ninguém possa entender? Por isso, nós precisamos ter ordem no culto. Porque se entrar um indulto entre nós estivermos naquela, né? Plá, 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 é lindo, né? Começou pouquinho, irmãos. Começou com 2 ou 3 falando, mas daqui a pouco começou muita gente a falar. Uma vez eu escutei a pregação de um irmão que que na pregação dele até a parede ia falar em língua. Daí agora começou as coisas Você pense comigo, irmão. Entre no raciocínio da palavra. A iniquidade, ela vai se multiplicando. E agora os irmãos só não falam e gritam. Alguns começaram a cair. E atribuíam essas manifestações ao Espírito Santo. Até aí tudo bem. Mas daqui a pouco alguns começaram a andar que nem cachorros, leões, e faziam... Outros disseram que estavam no parque de diversão de Cristo. Olha só, irmão. Olha que zombaria o diabo quer fazer com a igreja. Isso, irmãos, é multiplicar a iniquidade. Porque quando você aceita um pouco de iniquidade, você está produzindo uma porta aberta em você. E o diabo é igual àquela história do preguinho. Vocês sabem aquela história do preguinho? Alguns não sabem, eu vou contar para vocês. O diabo chega na presença de um homem e vê que ele anda tudo bem. Ele fala para aquele homem: olha, não vou te incomodar, você fica tranquilo. Eu só quero que você me dê um preguinho. O homem pensa: um preguinho? O que ele vai fazer com um preguinho? Né? Não. Até um preguinho eu vou te dar. Presta atenção, irmão. Porque às vezes nós praticamos coisas que não estão na palavra de Deus. E essas coisas são esses preguinhos. Que até mesmo, mas é legal. Assim, move o nosso coração, né? Tinha um conhecido meu que falava, o irmão estava pregando, né? E ele estava na unção e aquela música no teclado.
E o irmão, daqui a pouco o irmão do teclado errava só uma nota. Tele! Não, irmão. Puxa, que unção que o irmão estava. O preguinho, é lindo, né, irmãos? Comove o nosso coração, mas é o preguinho do diabo. E o diabo pegou e colocou esse preguinho na casa desse irmão. Irmão, poxa, esse preguinho, tudo bem. Deixou até aquele preguinho um tempo. Daqui a pouco, o diabo vem com uma carniça muito grande. E o irmão fala para ele assim, não, aqui tu não pode botar essa carniça. Ele, posso? Claro que eu posso. Não, a casa é minha, não, a casa é tua. Mas eu tenho um preguinho lá que eu posso pendurar essa carniça. E o diabo vem e pendura tudo quanto é tipo de carniça nas nossas vidas. Porque às vezes nós praticamos doutrinas de demônios. E não pense que uma doutrina de demônio é uma coisa feia, né, irmãos? Paulo diz que ele se apresenta como um anjo de luz. Uma coisa bonita, uma coisa que comove o nosso coração. Nós precisamos aprender a servir o Senhor no Espírito. Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A palavra diz que Deus, que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ser homens e mulheres espirituais, centrados. A palavra diz, não deis lugar ao diabo. Porque o diabo, ele prepara o nosso coração, irmãos, para estar injetando todo tipo de imundície dentro de nós. E quando nós vemos, a nossa casa está inabitável. Caímos em tantos erros, em tantas contendas. A iniquidade vem se produzindo dentro do nosso coração. Aí nós lembramos do que nós lemos no começo dessa reunião. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Sabe por que muitos estão se esfriando, irmãos? Porque muitos falsos mestres foram introduzidos no meio da igreja. Introduzindo doutrinas destruidoras. Que se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Nós precisamos, irmãos, nos guardar. Verdadeiramente nos doutrinar. Para que a igreja não seja conformada com o mundo. Acho que há uns 2 anos atrás, eu dei uma palavra sobre o culto, o nosso culto, né? Que está lá em Romanos, capítulo 12. No livro de Romanos, Paulo vem expondo o evangelho de uma maneira sistemática, expositiva. Quando chega no capítulo 12, ele muda. Ele agora vai falar de uma maneira ética, que é a ética cristã. E Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha a parte 2 agora. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Mas o mistério da iniquidade continua operando. E verdadeiramente, irmãos, ele introduziu o mundo dentro da igreja. Os cultos cristãos hoje, eles estão mais parecidos com um show secular do que uma reunião cristã. O povo de Deus hoje, ele procura entretenimento na igreja. Eu vou lá para a igreja porque lá tem um culto legal. Lá tem jogo de luz. Lá tem aquelas músicas legais. E não é assim, irmãos. O culto da igreja não é para nós. O culto da igreja é para Deus. Nós prestamos culto juntos. Presta atenção. Rogo-vos, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício. São muitos corpos, mas o sacrifício é um só. E esse sacrifício, ele é santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto. E não vos conformeis com este século, ou não tomai a forma do mundo. Mas o mistério da iniquidade é isso: pegar o errado e deixar o errado certo. Hoje você pregar isso se torna duro, porque o errado está certo. A iniquidade está no meio da igreja. E você pregar contra a iniquidade já é duro. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz: rogo-vos, irmãos, que me suportasse um pouquinho mais na minha loucura, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para apresentar-vos como uma virgem, uma esposa ao marido que é Cristo, porque assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, sejam corrompidos os vossos sentimentos, que vos apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Pregar o evangelho verdadeiro hoje se tornou uma loucura, porque é a mesma coisa você remar contra a maré e contra o vento. Você já fez isso? Eu já fiz isso, irmão. Isso é muito difícil. Quando você rema contra a maré e contra o vento, precisa de muito esforço para fazer. E hoje, irmãos, nós precisamos de muita coragem para pregar contra a iniquidade. Porque esse é o ministério do diabo. Ele vai contra tudo aquilo que se chama santo, tudo aquilo que é de Cristo. E ele quer transformar as suas atitudes e os seus atos em atos certos. Então ele pega e inverte o valor. Aí você vem numa reunião onde é cantados louvores que engrandecem o nome do Senhor Jesus Cristo, e você se sente meio, poxa, mas hoje parece que a reunião está tão fria, né? É porque verdadeiramente, irmãos, a iniquidade tem se multiplicado no nosso coração. Nós não nos movemos pelo Espírito, mas nos movemos pelo que sentimos. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Precisamos nos mover pelo Espírito e pela palavra de Deus. Quando você vem numa reunião, onde tem 2 ou 3 irmãos, você precisa saber que o Senhor está aqui, porque Ele falou que Ele está aqui. E Ele é a verdade. Então não depende do teu sentimento, se você está com dor de barriga, ou se você não está, se alguém falou em língua ou se não falou, depende do que Ele falou. E Ele é a verdade. E a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos ser libertos, irmãos, porque nós caímos em muitos erros, e a iniquidade tem produzindo esfriamento no povo de Deus. Aí você me pergunta: mas por que tanto esfriamento? O Senhor já respondeu: é por causa da multiplicação da iniquidade. Por isso tanto esfriamento no povo de Deus. Por isso o mundo corre para essa desgraça. E não tem como deter, irmão. Não pense que você vai deter. É como um touro descontrolado correndo para um precipício. Você não consegue deter. Você pode amarrar cordas e esse touro está indo. E esse é o caminho do mundo. Nós não podemos caminhar como o mundo. Nós não somos mais desse mundo. Não podemos deixar o enganador tomar conta das nossas mentes. Não podemos deixar o diabo roubar as coisas que são verdadeiramente espirituais e dar lugar ao diabo. Irmãos, nós precisamos exercitar o amor que está dentro de nós. Continuando aqui, no capítulo 12, Paulo vai dar alguns conceitos de uma vida espiritual equilibrada, e que quando a iniquidade não está operando no nosso coração, como é que nós devemos agir? Capítulo 12, verso 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem, amai-vos
cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns para com os outros. Irmãos, é tão difícil nós ter comunhão, né? Se o irmão chega e não me cumprimenta, já a reunião acabou para mim, né? Mas nós precisamos, por mais diferença que nós temos, irmãos, nos tratar em dupla honra. Porque você está conversando, está se comunicando com o irmão que Deus deu a sua vida por ele. Quando você entender isso, você vai tratar o seu irmão com mais honra. Quando você entender que o Senhor deu a sua vida pelo seu amigo que está do seu lado, você vai tratar ele melhor, irmão. Porque o Senhor está falando para você que não tem preço que pague a vida dessa pessoa. E ela está aí. Cuidado para você não espantar ela daqui. Porque se você espantar ela daqui, você pode ter que dar conta do sangue dela. Nós precisamos nos tratar cordialmente, com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. No que, irmãos? Qual é a nossa esperança? Cristo, a volta. Por isso que em Filipenses 4:4 diz assim: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Mas se você está procurando alegria no mundo, a iniquidade está crescendo dentro de você e você anda triste, amargurado, angustiado. Mas quando a esperança, regozijai-vos na esperança, que é Cristo, você anda feliz. Porque Cristo te libertou do império das trevas. Ele te salvou da condenação eterna. Ele te transportou, tirou de um lamaçal e te colocou num reino. Amém? Cristo fez isso por você. Por isso, irmão, há um peso diante dos nossos olhos. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida cristã normal. Por que nós não conseguimos? Porque a iniquidade vem se multiplicando. E por que nós esfriamos? Porque a iniquidade se multiplica. Não coloque a culpa em ninguém. A culpa é única e exclusivamente sua ou minha. Por que eu estou esfriando na fé? A culpa é minha. Porque não depende dos outros. Depende de Cristo. E a palavra diz que ele já completou essa obra. E ele diz mais em Filipenses: aquele que em vós começou a boa obra, a completará até o dia de Cristo. Então, se você está esfriando, se você não consegue viver uma vida cristã equilibrada, é porque há iniquidade se multiplicando dentro de você, irmão. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Nós fizemos uma reunião de sexta-feira de oração aqui e, irmãos, posso dizer para nós que nós não estamos perseverando na oração como igreja. Né? Falar para os meus amigos íntimos, que são meus irmãos. Muitas vezes nós preferimos comer uma pizza, ou se nós chamarmos os irmãos para comer uma pizza, nossa, os irmãos comem bastante, né? Mas chamar para orar, irmão, é uma tragédia. Rapaz, essa é a nossa realidade. Nós não podemos pregar outra coisa. Nós poderíamos pregar uma coisa linda, de um conhecimento de Deus, né? Irmãos, vamos falar aqui sobre, né, vários assuntos, escatologia, vamos falar sobre os fins dos tempos, mas essa é a nossa realidade, irmãos. Se nos chamar para orar, nós corremos 3 dias e 3 noites. Por quê, irmão? Aí você pode dizer para mim, mas eu oro em casa. Irmão, se você descobrisse o poder da oração da igreja, vocês têm sim que orar em casa, mas nós precisamos nos unir para orar. Porque nós precisamos perseverar na oração. Nós temos um dever,
E você e eu que não ora, nós estamos pecando. Porque o Senhor diz que nós temos o dever de orar. Orar não é uma escolha para um crente. Orar é um dever. Precisamos ter esse dever dentro de nós. Por que nós não oramos, irmãos? Você pode olhar para mim, Isa, mas isso é tão chato que tu está falando, né? Irmãos, graças a Deus eu consigo tratar com esses assuntos abertamente. Porque é a realidade. Não podemos fugir da realidade. E não estou subjugando você ou eu. Estou me incluindo com isso. Isso é uma deficiência da igreja. A igreja não ora mais, irmão. Por quê? Porque a iniquidade tem se multiplicado. As trevas têm assolado a nossa mente. Nós damos tempo para tudo, mas não damos tempo para o Senhor Jesus. Um exemplo do meu pai sobre tempo. Uma vez, há 20 anos, uns 25 anos atrás, nós estávamos numa vigília, irmãos, e aquele tempo os irmãos oravam, a noite toda, irmão. Dobrava o joelhinho, encostava a cabeça na cadeira, e os irmãos oravam. E no meio da vigília tinha uma palavra, e nessa palavra eu lembro que o meu pai falou que, sobre tempo, que nós damos tempo para aquilo que nós temos preferência. E ele jogava muito futebol, e ele tinha um time de futebol na empresa que ele trabalhava, e por ele jogar muito futebol, ele se dava bem na empresa, eles tratavam ele bem, sabe? E ele começou a deixar de jogar futebol depois que ele converteu. E rapidamente o chefe dele: Ô Rogério, estou notando que você não está participando mais dos treinamentos, o time precisa de você e tal, nós precisamos de você, você é um grande jogador, né? Nós já adquirimos várias conquistas com o nosso time e o time sente falta de você. E ele falou para o chefe dele: pois é, mas é porque agora eu não estou mais tendo tempo. E o chefe dele falou essa palavra para ele. O chefe dele falou assim: Rogério, tempo é uma questão de preferência. Nós damos o nosso tempo para aquilo que nós temos preferência. E ele falou para o chefe dele: realmente hoje a minha preferência não é mais o futebol. A minha preferência é outra. A minha preferência é Cristo. Por isso, irmão, nós damos preferência para aquilo que nós gostamos. Se você não tem dado preferência para Cristo, é porque realmente a iniquidade tem crescido dentro do seu coração. Não só do seu, do meu. Porque nós damos tempo para tudo. Porque tempo é uma questão de preferência. Então está vendo como vocês conseguem ver comigo como a igreja está esfriando? Porque ela tem dado preferência para todas as coisas, mas para as coisas de Deus nós não temos dado preferência. Então isso é um sinal de esfriamento. E por que vem esse esfriamento? O Senhor deu a receita. Por causa do multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. É por causa disso que nós não estamos dando preferência para o Senhor. Porque a iniquidade tem se multiplicado dentro dos nossos corações. Antigamente, irmãos, olhando para trás, como o irmão Atmani disse, nós não podemos olhar para trás e dizer que nada mudou. O irmão que olha para trás e diz que nada mudou é o irmão que já caiu no erro. É o irmão que não consegue ver o esfriamento, já caiu no erro do esfriamento. Antigamente, irmãos, os irmãos trabalhavam das 5 às 5 da tarde para sustentar a família. Se chegavam às 6, 6:30 da tarde, colocavam sua roupinha e ia para o culto orar. Hoje, se nós comemos uma comida mais ou menos que não fez muito bem para o nosso estômago, eu não vou na reunião, estou com um pouquinho de febre. Já pega, bota o termômetro, torcendo para que tenha uma febre, né? Dá uma esquentada assim.
Ó, amor, 36,5, é febre, eu não vou hoje. Aí a mulher diz, mas 36,5 não é febre. Mas já pode passar para 37,5, eu me senti mal, daí eu vou atrapalhar a reunião porque eu estou me sentindo mal. Irmãos, nós sabemos dar muitas desculpas. Mas, infelizmente, esse é o estado da igreja hoje. Aí você vai ver, irmãos, o porquê desse esfriamento. Aí você vai ver o porquê que foi pregado tanta heresia e o povo de Deus aceitou. Aí você vai ver porque foi feita, ou foi sonhado, ou foi inventado várias formas de servir ao Senhor. Essa semana um irmão falava comigo, o Senhor nos deu essa forma de nos reunir, né? Eu fiquei pensando, qual é a forma que o Senhor deu, a não ser aquela onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em torno do meu nome ali eu estou. O Senhor nunca quis dar uma forma para a igreja, porque a igreja precisa ter vida. Mas os homens deram muitas formas. Quando o Senhor morreu e ressuscitou, você lembra que por 2 vezes ele apareceu de outra forma. Aqueles discípulos que caminhavam num caminho, né? O Senhor apareceu para eles e perguntou para eles, o que está acontecendo aí? Ora, olhando para o Senhor, você não sabe? O tal de Jesus de Nazaré foi morto e crucificado. Ele, E eles com o autor da vida ali e não conseguiam reconhecê-los. Porque eles estavam tentando ou querendo criar na sua mente uma forma. E o Senhor Jesus aparece a eles de outra forma. Nós não precisamos de nenhuma forma e nenhuma fórmula que não seja a palavra de Deus. Essa é a forma. Esse é o desejo de Deus. Que nós cresçamos nele, na graça e no conhecimento. Não fique triste comigo, irmão. Eu me coloco junto com todos esses esfriamentos que nós estamos passando junto. Isso não está acontecendo só com você, só comigo, mas é com toda a igreja. Mas o Espírito Santo nos alerta. Nós precisamos saber a que hora vai o dia. A que ponto nós estamos. Verdadeiramente, nós cremos em Deus. Precisamos acordar. Isso é um alerta espiritual. Deixar essas práticas e servir ao Senhor com alegria. Não saia daqui, irmão, sem nenhuma mudança no seu coração. Pense. O diabo, ele parece que muda a chave dos irmãos, né? Nós estamos em reunião, está tudo bem. Acabou a reunião, pum! São vários assuntos, nenhum mais do Senhor. E aquela palavra parece que fica esquecida lá. E não há transformação. Por quê? Por causa do esfriamento. Por quê? Por causa da iniquidade. Por causa desse mistério da iniquidade. Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Depois você leia o capítulo 12, desde o verso 9. Em casa e medite. Capítulo 2, verso 7. Presta atenção comigo, irmãos. Um verso muito controverso, um verso muito especulado pelos teólogos. Diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Somente e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade já opera. Muitos teólogos dizem
que o que detém esse mistério da iniquidade é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo for tirado do mundo, né, aí ele vai desencarrilhar. Mas, irmãos, em nenhum lugar da palavra nós vemos essa passagem que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Por isso, então, no meu entendimento, eu quero passar para vocês, né, o que eu entendo da palavra de Deus. Vocês julguem conforme. Com efeito, o mistério da iniquidade, que é isso que eu estava comentando com vocês, né, transformar o errado em certo, já opera, desde a época de Paulo até hoje, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Irmãos, realmente agora o Espírito Santo, ele não tem a primazia no meio da igreja. Realmente eu concordo que o Espírito Santo nunca vai ser tirado da terra. Mas conforme a igreja vai esfriando, a igreja vai se afastando do governo do Espírito Santo, até chegar a um ponto que o governo do Espírito Santo não agirá mais em nós. Então aquilo que o detém será afastado. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Amém, irmãos? Conforme essa iniquidade vai crescendo no nosso coração, nós vamos transformando a mentira em na verdade. E nós vamos afastando o governo do Espírito Santo das nossas vidas. E isso que detém esse mistério da iniquidade é o governo do Espírito Santo. Não afaste de você o governo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, irmãos, usa algum irmão para falar com você, abra os seus ouvidos. Não faça como Paulo fala lá em Timóteo, que com coceira nos ouvidos não darão mais valor à sã doutrina, mas cercar-se-ão de falsos mestres, que introduzirão no vosso meio doutrinas de demônios. Farão mestres segundo as suas próprias concupiscências. Não, irmãos, escute o governo do Espírito Santo. Quantas vezes você e eu já se deu mal por não escutar o Espírito Santo? E a igreja caminha a passos largos, deixando o governo do Espírito Santo. Hoje qualquer pessoa, qualquer irmão governa a igreja, mas poucos são aqueles que são governados pelo Espírito Santo. Outros irmãos creem que é a igreja mesmo que detém o iníquo. E sim, também concordo, vendo como um governo do Espírito Santo. Mas, irmão, Satanás, o trono de Satanás tem se aproximado de mim e de você. Tem se aproximado dos nossos filhos. Você vê como caminha a humanidade, irmãos? Será que não vale a pena escutar a palavra de Deus, se arrepender, deixar que o Espírito Santo mova os nossos corações? Não vale a pena ser governado pelo Espírito Santo? Não deixar o governo do Espírito Santo de lado, porque é o governo do Espírito Santo que detém esse mistério da iniquidade. Se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, você vai deixar de praticar a iniquidade e você vai começar a falar a verdade. Por isso que Paulo diz assim: aquele que mentia, não minta mais, mas fale a verdade, deixando a iniquidade de lado. Esse é o tempo que nós vivemos hoje, o tempo da iniquidade, o tempo que a iniquidade se multiplicou, o tempo que hoje a palavra verdadeira de Cristo ser pregada é uma raridade, o tempo que se prega muitas coisas, há muitas vozes, muitos mestres, muitas coisas, como Jesus falou, e pelo se multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Você não quer esfriar? Você não quer fazer parte desses muitos que vão se esfriar? Então escute o Espírito Santo.
converta-se dos seus caminhos errados. Não leve essa palavra de exortação como pejorativa, mas leve essa palavra de exortação como uma palavra amorosa. Porque se nós quiséssemos ser pejorativo, nós poderíamos ser muito pejorativo com vocês. Mas qual é o nosso intuito? Qual é o nosso desejo? Qual é a nossa motivação? Vocês sabem qual é a nossa motivação. Qual é a minha motivação com vocês? Qual é a motivação de vocês comigo? Há algum interesse? Vocês que nos conhecem já sabem que não. A nossa motivação é o que está lá em Efésios capítulo 4. Até que todos cheguemos. Vamos ler lá? Efésios capítulo 4, para terminar. Capítulo 4, desde o verso 11. Irmãos, presta atenção, às vezes a gente lê e não... Presta atenção no que nós vamos ler. Ó. Ele mesmo concedeu, foi o Senhor que concedeu, irmãos, irmãs, para estar ministrando a palavra sobre nossas vidas. Isso não quer dizer que um é maior que o outro. Mas o Senhor concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Qual é o nosso desejo? O aperfeiçoamento dos irmãos. Não tem outro desejo, irmão. Não invente um desejo na sua cabeça. O nosso desejo é que você e eu nos aperfeiçoemos juntos. Aí nós temos uma promessa, que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados, levados de um lado para o outro, ao derredor por ventos de doutrinas, pela artimanha dos homens, que pela astúcia conduzem ao erro, que pela astúcia conduzem à iniquidade, que pela astúcia transformam um erro em verdade. Amém? Que o Senhor possa nos conduzir a isso, irmãos.